E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez, né, discutindo um pouquinho sobre a nossa disciplina Estatística aplicada à educação. Eu espero que vocês tenham assim, se dedicado bastante aos estudos, né, ao autoestudo, porque isso é muito importante para que vocês possam entender mais um pouquinho desses nossos conteúdos que a gente está trabalhando. Porque para quem tem um pouquinho de dificuldade na disciplina, requer uma dedicação maior ainda para que possa, né, conseguir realmente apreender esses conceitos que nós estamos trabalhando aqui. Porque eles fazem parte do nosso dia a dia. Então, assim, você está na escola, em qualquer lugar que você estiver trabalhando, você vai estar sempre o que aplicando, né, o conteúdo, os conceitos da estatística, todas as questões que nós já estudamos, né? Lembra que nós estudamos o quê? Na aula passada, né? Desvio padrão, variância. Então, isso aí nós estamos o quê? Sempre aplicando no nosso dia a dia. Hoje, nós vamos trabalhar com medidas de tendência central, que também são conhecidas como medidas de posição. Vamos entender um pouquinho o que são, né, essas medidas, o que elas fazem, né? Qual o objetivo de cada uma das medidas. Então, olha só, nós vamos trabalhar com 3 medidas, tá? 3 medidas de tendência central. Vamos lá. Nós vamos trabalhar com a média, nós vamos trabalhar com a moda e vamos trabalhar também com a mediana. Na média, nós ainda vamos estudar ainda a média aritmética e a média ponderada. Nós vamos entender um pouquinho o que cada uma delas significa. Quando a gente fala medidas de tendência central, a gente já pensa o quê? Central, centro, né? Quer dizer, é o valor central do conjunto. É o valor que está no centro, que está no meiozinho ali, tá? Nós vamos entender. Então, para a gente entender um pouquinho mais, para a gente poder o quê? Saber, quer dizer, quando a gente está na sala de aula, vamos lá, vamos pensar um pouco na média, quando a gente está na sala de aula. O aluno, que ele tira nota, primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, ele tira suas notas. Ele quer saber qual é a média dele, para ele, se ele está o quê? Na média, para passar no final do ano ou não. Né? Então, o que ele faz? Ele soma as notas e divide pelo total, né, de bimestres. Então, isso é o quê? É a média. Então, nós vamos começar o quê? A entender a média aritmética, que é a média simples. Observe no nosso slide aí, pessoal. Nós temos aí, né, símbolos que representam a média e nós temos o que? Uma formulazinha. Então, olha só, x barra. O x barra, ele representa o quê? Ele representa a média, tá? É a média que nós vamos tirar, é o x barra. E aí nós temos o quê? Olha, observa aí, é a média aritmética. O próximo símbolo é o xi. O que significa esse xi? São os valores da variável. São os valores o quê? Dos elementos que aparecem no conjunto. Nós temos o próximo aí. Essa letra aí é uma letra grega chamada sigma, tá? Que representa o quê? A soma total dos valores da variável. É o somatório. Tá? É o somatório de todos os valores que tem no conjunto dos elementos. Nosso próximo símbolo é o N. O que significa o N? É o número total de valores, o N. Então, isso aqui é o quê? É a nossa média aritmética. É o que nós estamos o quê? É o que nós vamos fazer. É o que o aluno faz, né? No decorrer do ano. O que o professor faz também para poder o quê? Saber qual é a nota do aluno. O que o professor faz na sala de aula? Não dá várias atividades valendo nota? Tem uma prova. Ele pode dar um trabalho, né? Tem as tarefas, as atividades. Então, ele vai o quê? Ele vai pegando essas notas e ele vai dividir, vai somando. Se for, no caso, para o quê? Se for mais, né? Se for várias notas valendo acima de 10 pontos, né? Ele pode somar todas as notas, dividir pelo total de avaliações que ele deu e ali ele vai ter a média do aluno. Então, olha só, e o aluno também, para saber se ele está o quê? Como é que está a média dele no final do ano, se ele realmente alcançou a média da escola, né, a média para passar ou não. Então, vamos a um exemplo. Observem bem lá no nosso slide, vamos a um exemplo. Um determinado aluno teve as seguintes notas, tá, nas provas de língua portuguesa no ano de 2012. 6,5, 8, 8 e 9,5. Então, determine a média das notas. Então, olha só, aqui nós vamos olhar, eu quero saber qual é a média desse aluno, né? Isso aqui nós temos um problema e eu quero saber qual é a média desse aluno. É o que a gente faz na nossa escola, né? Para a gente saber qual é a média dele no final do ano, para ver se esse aluno foi aprovado ou não na disciplina em que leciona. No nosso caso aqui, língua portuguesa.
Eu sou professor de língua portuguesa, eu quero saber se esse meu aluno passou ou não. Então, nós temos a média da escola, no caso aqui nós do Tocantins, a nossa média é 7. Será que esse aluno alcançou a média ou não? Vamos lá. Então, o que nós temos que fazer? Nós colocamos x barra, que representa o quê? Que é o símbolo da média, e vamos somar todas as notas do aluno. 6,5, 8, 8, 9,5, e vamos dividir por 4. Por que 4? Porque foram 4 notas, 4 bimestres. A partir do momento, somamos tudo, o que nós vamos fazer? Dividir por 4. Olha lá no nosso slide. Dividimos por 4. Então, deu o quê? 32 dividido por 4, ele alcançou a média o quê? Ele alcançou a média 8. Isso significa que nosso aluno tem o quê? Foi aprovado. Por quê? Porque a média seria a média 7, né? E ele alcançou a média 8. Então, ele o quê? Ele foi aprovado. A média dele, 8, então ele está na nossa disciplina de língua portuguesa, ele foi aprovado. Agora nós vamos entender um pouquinho o que é a média ponderada. Essa aí foi a média aritmética, a média simples. O que é a média ponderada, pessoal? É calculada através do somatório das multiplicações entre valores e divididos pelo somatório dos pesos. Meu Deus, né? Que é isso? Quando a gente lê assim, a gente fica, meu Deus, o que é isso, né? Então, quer dizer, a média ponderada, eu vou o quê? Eu vou somar. Ela nada mais é, quando a gente olha assim, a gente fala, meu Deus, será se o que é isso, né? É a mesma coisa que a média aritmética. É a mesma coisa. A única diferença é que aqui aparece o quê? Peso. O que é o peso? É a quantidade de vezes que o valor aparece, tá? No conjunto. Então, olha só. Observem aqui no nosso próximo exemplo. Maria participou de um concurso em que tirou 9 em português, 6,5 em matemática, 8,5 em história e 5,5 em geografia. Essas provas tinham peso 3, 3, 2, 2, respectivamente. Qual foi a média que Maria obteve? Então, olha só. Observem aí. Português. Qual é o peso de português? Português, ele tem um peso o quê? 3. Significa que a nota de português aparece o quê? 3 vezes. Maria não tirou 9 em português? Então, significa que a nota de Maria, esse 9, vai aparecer o quê? 3 vezes. Então, vai ser 9 3 vezes. Assim como matemática também é 3, história e geografia são 2. Então, 2. Então, olha, observe aí. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nota, que é o quê? 9, que Maria tirou em português. 9 vezes 3, mais 6,5 vezes 3, porque ela tirou, em matemática, ela tirou 6,5. 8,5 em história vezes 2 e 5,5 em geografia vezes 2. O que nós vamos fazer? Essa é o quê? Seria como se fosse, né, a média aritmética, tá? Que nós estamos vendo. Só que aqui que nós estamos vendo o quê? Nós estamos multiplicando pelo peso. Resultado, dá 74,5 dividido por 10. Por que 10, pessoal? Observem no denominador. 3 mais 3 mais 2 mais 2. Não foram esses os pesos? 3 de português, 3 de matemática, 2 de geografia e 2 de história. Somando tudo deu 10. Então, vai ser 74,5, que foi o resultado do nosso somatório, né, de todas as notas, dividido por 10, que dá 7,45. Então, a média ponderada de Maria é 7,45. Agora, vamos entender um pouquinho o que é moda. É outra medida de tendência central. Então, a moda ela é o quê? É a medida de tendência central que consiste no valor observado com mais frequência em um conjunto de dados. Então, moda é o quê? É o elemento que ocorre mais frequentemente no conjunto. É o que mais vai aparecer no conjunto. A melhor coisa para a gente fazer é o quê? É colocar esse conjunto em ordem. Lembra que nós falamos sobre rol? Então, a melhor coisa é você o quê? Organizar esse conjunto em rol. Quer dizer, colocar ele ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Por quê? Para ficar mais fácil para você conseguir, tá? Localizar qual é esse elemento que mais repete. Olha só, lá no conjunto A, um outro exemplo. No conjunto A, nós temos 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 18. Nós temos o quê? Vários elementos nesse conjunto aqui. E aí eu pergunto para vocês, qual foi o elemento que mais repetiu? Né? Nós temos aí o 2, 2,
Mas nós temos o quê? O 9 que repetiu 3 vezes, o 10 repetiu 2 vezes e o 2 repetiu 2 vezes. Então, qual vai ser a nossa moda? A moda vai ser, tá? 9, né? O 9 vai ser a nossa moda, tá? E é chamado de, o quê? De modal, né? Porque tem apenas uma moda. Já no nosso próximo conjunto, nós temos o quê? Um conjunto que tem 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16. Algum elemento repetiu aí, pessoal? Não, né? Então, esse conjunto, olha o quê? Ele não tem moda, ele é um conjunto amodal. Por quê? Porque ele não tem moda. No nosso próximo conjunto, nós temos o quê? 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 9. Então, nós temos o quê? 2 elementos que têm a mesma frequência. Então, nós temos o quê? 2 modas. Nós temos a moda, né, o que seria o 4 e o 7. Então, nós temos 2 modas. Então, aqui ele é chamado de bimodal. Tá? Nesse caso, ele é chamado de bimodal. E quando tem mais números, né, frequentemente, quando tem mais modas, né, que tem o quê? Que você tem mais elementos que se repetem, né? Então, o que acontece? Você vai chamar de multimodal, ok? Vamos agora à nossa mediana, a nossa próxima medida, né, de tendência central. Vamos entender um pouquinho o que é essa mediana. A mediana é o quê? É uma medida de tendência central que indica exatamente o valor central de uma amostra de dado. Ela vai indicar exatamente qual é o centro daquele conjunto de dados, né? Qual é a medida central ali. Ela vai ter o quê? Lembrando que ela realmente tem que ser o centro. Por quê? Porque tem que ser 50% dos elementos antes e 50% dos elementos depois, tá, desse ponto central da mediana. Vamos entender um pouquinho. Olha só, vamos considerar esse conjunto dos números. Nós temos aí 6, 8, 4, 8, 10, 4, 8, 5, 3. Se a gente fosse tirar a mediana nesse conjunto de números aqui, seria fácil, pessoal? Não seria. Por quê? Porque está tudo bagunçado, né? A gente não conseguiria, né, colocar exatamente qual é o elemento central desse conjunto. Por quê? Porque está uma bagunça. Então, o que nós temos que fazer? Organizá-los em rol, né? Observem aqui. A partir do momento que eu coloquei em rol, ficou muito mais fácil para eu quê? Para eu determinar qual é o elemento central desse conjunto de dados aqui. Por quê? Porque quando eu olho, quando eu visualizo, eu já vejo ele bem organizado. Se for um elemento, se for um conjunto de elementos ímpar, é super fácil, né? É só eu conto todos os elementos ali, qual for o número ímpar, né? O número ímpar que vai ser o centro, ele vai ser o quê? É a minha mediana. Então, observem aí. Eu tenho aqui o número, né, o conjunto de números que a gente acabou de ver. Aí eu pergunto para vocês, quem está no meio do conjunto? 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 10. Nós temos um conjunto aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos. É muito simples, né? É só eu contar, se eu tenho 9 elementos, é só eu contar esses elementos que eu vou entender, que eu vou ver o quê? Que a minha mediana será o 6. Né? Eu tenho o quê? Antes eu tenho 4 elementos e depois eu tenho o quê? Mais 4 elementos. Então, significa o quê? 50%, tá, dos meus elementos estão anterior à mediana e 50% dos elementos estão o quê? Posterior à mediana. Isso, gente, é fácil quando a gente coloca o quê? Num conjunto de elementos, né, com números o quê? De elementos ímpar. Super fácil. Agora, se eu tenho um conjunto de elementos par, o que eu tenho que fazer para localizar a mediana? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro identificar qual é a posição da mediana. Ainda nós não estamos falando da mediana, é a posição. Nós vamos descobrir qual é a posição da mediana. Nesse conjunto de elementos aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 10 elementos. O que eu vou fazer? 10 elementos mais 1, porque é o número de elementos que eu tenho. 10 elementos mais 1 dividido por 2, que vai dar 11, né, dividido por 2, que vai dar 5,5. Então, o que eu tenho aqui? Aí eu já descobri o que é a posição. Então, eu vou identificar aonde está a minha mediana. Qual é a quinta posição? Né? Qual é o elemento que está na quinta posição? É o elemento 6. Qual é o elemento que está na sexta posição? O elemento 8. O que eu vou fazer? Somar os dois, 6 mais 8, e dividir por 2, que vai dar 14.
14 dividido por 2 é igual ao quê? A 7. Então, a minha mediana é 7. A minha mediana é 7. Então, eu tenho o quê? Só que no meu conjunto de elementos, eu não tenho 7. Eu não tenho 7. Mas eu vou saber que a posição, que a mediana desse conjunto de elementos é o 7. Eu tenho o quê? Eu tenho 5 elementos anterior à minha mediana e tenho 5 elementos o quê? Posterior à minha mediana. Tem que pensar, olha pessoal, em estatística a gente trabalha muito o quê? Com fórmulas. Então vocês têm que aprender, não é decorar. Porque se a gente decora, a gente o quê? A gente esquece. Vocês têm que realmente compreender o que a gente está falando, compreender o conteúdo. Por quê? Porque quando vocês forem colocar na prática, vocês não terão o quê? Dificuldade, porque realmente vocês aprenderam, tá? Vocês não vão esquecer mais. Então é necessário o quê? Muita leitura, muito estudo, muita dedicação. Leia o quê? O nosso material complementar, assistam os nossos vídeos, porque além da videoaula, a gente ainda coloca o quê? Lá na nossa rota de aprendizagem, a gente ainda coloca mais vídeos complementares. Por quê? Para ajudar vocês a compreender esse conteúdo, porque ele faz parte do seu dia a dia, ele faz parte do seu cotidiano na escola, do seu cotidiano geral. Então é importante vocês compreenderem o conteúdo. Tá? Então, olha só, pessoal, bons estudos para vocês, estudem muito, por quê? Porque não é uma matéria assim tão simples para quem tem dificuldade, mas a partir do momento que você compreende, né, que você estuda mesmo o conteúdo, que você participa dos nossos fóruns, discute as temáticas, coloquem as dúvidas lá, por quê? Porque estaremos lá para ajudá-los, para construir com vocês um conhecimento, porque a partir do momento que a gente constrói um conhecimento, esse conhecimento o quê? Ele fica com a gente, ele não vai embora. A partir do momento que você só decora, você esquece, né? Na próxima aula, você esquece, você nem lembra mais. Então, pessoal, estudem, leiam material complementar, pesquisem na internet, a internet é riquíssima em material sobre esses conteúdos, tá? Tem vídeos também no YouTube que ajudarão vocês a entender também se nossas aulas aqui não for o suficiente, né? Entrem no YouTube, pesquisem vídeos, discutam com a gente, colaborem, participe do nosso fórum, porque só assim a gente vai construir conhecimento, a gente vai, né, superar essas dificuldades dessa disciplina, igual vocês têm colocado muito nos nossos fóruns, tá? Um abraço a todos e até a próxima.